Agora vamos lá dar uma olhada no exercício 3. Eu melhorei esse exercício 3, tá? Ele estava bem... Na verdade, ele tinha um erro ali. Eu melhorei aqui os limites, tá? Estão vendo aqui o exercício? O enunciado? Então, né? Eu observei o seguinte, que o último intervalo só estava terminando em 59. Os outros estavam terminando com a hora cheia. E aí ia dar mais trabalho para tratar isso. Então eu falei, não, para aí, deixa eu melhorar esses intervalos, né? Então o primeiro intervalo vai da 0 hora até 8h59. Qualquer ligação feita nesse período paga 50% do valor base do minuto. O segundo intervalo vai de 9 a 17h59. O terceiro vai de 18 a 20h59 e o último vai de 21 até 23h59. Tá certo? Bom, aí tem que fazer um algoritmo onde o usuário vai dizer o horário inicial da ligação. O que é o horário inicial? Ele vai dizer qual foi a hora e qual foi o minuto. E ele vai dizer também o horário final. Qual foi a hora e qual foi o minuto de término da ligação. Além disso, ele precisa colocar o valor base do minuto. É sobre esse valor base que eu vou aplicar o desconto. Então, por exemplo, se ele falar assim, ó, o valor base é R$1. Se a ligação for feita de 0 a 8h59, então eu pago só 50 centavos. Tá? Se for feita das 21 até 23h59, eu pago 60 centavos. Se for feito de 9 às 17h59, eu pago R$1, porque eu não tenho nada de desconto. Tá? Só que tem ligação que pode começar em um período e atravessar todos os períodos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para tentar ilustrar. Esse aqui, imagine que a pessoa falou, ó, o valor do minuto é R$1. O início da ligação aconteceu às 7h10 e ela terminou às 8h05. Bom, ela passou só por um período, né? Ela está aqui, ó, toda a ligação está dentro deste primeiro período aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular que a ligação durou 56 minutos. O que está aqui entre o parênteses, né? É eu aplicando desconto ao valor do minuto. Então, do valor base, eu tirei 50%. Então, isso aqui resulta para mim em 50 centavos. Aí eu pego 56 minutos e multiplico por 50 centavos e a minha ligação dura 28, custa, né? R$28, certo? Então, esse aqui foi um exemplo bem tranquilo. Segundo exemplo. Professora. Oi. Ao invés de aplicar o desconto no minuto, eu posso aplicar direto no final? Pode, dá na mesma. Pode. Você calculou lá, né? Deu 20, sei lá quanto vai dar R$29, aí você multiplica por 0,5. Pode também, vai dar igual. Tá? Beleza, obrigado. O segundo exemplo. Também falei que o minuto custava R$1. Falei que a ligação começava às 8h31 e tinha terminado às 12 horas. Bom, então essa ligação, ó, ela passou pelo primeiro intervalo, um pedacinho dela caiu nesse primeiro intervalo e um pedacinho caiu no segundo intervalo. Então, esse cálculo aqui, ele já é mais chatinho, ó. Eu calculei quantos minutos caíram no primeiro intervalo, deu 29 minutos, né? Multipliquei, apliquei o devido desconto, porque nesse intervalo tem 50%. E também calculei quantos minutos caíram dentro desse outro intervalo, que deu 181 minutos. Aí somo todo mundo e este é o custo da minha ligação. Tá? Exemplo 3. Uma ligação mais longa ainda. E o minuto custa mais. Começou às 8h31 e acabou às 19h20. Então, voltando aqui, ó. Passei um pedaço no primeiro intervalo, peguei todinho o segundo intervalo
e mais um pedacinho do terceiro, porque ela acabou às 19h20. Então, vai ter 3 tipos de cobrança para essa ligação. Então, a gente volta aqui, ó. No primeiro intervalo, 29 minutos, apliquei desconto de 50%. O segundo intervalo, que foi consumido todinho, né? Deu 540 minutos, e eu deixei aqui só a título de documentação, ó, que ele teve 0% de desconto. Então, vai pagar os R$2. E o último intervalo consumiu 81 minutos. Nesse último intervalo, o desconto era de 30%. Aí somei todo mundo, né? Primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo e tem o custo final da ligação, tá? E tem mais casos de teste. Eu coloquei aqui, ó, para vocês pensarem. Essa ligação começou às 8h31 da manhã e acabou às 7h10. O que vocês deduzem dessa situação? Que ficou o dia inteiro conversando? Como o nosso relógio não volta, essa ligação começou em um dia e terminou no outro. Se eu tivesse pedido também para vocês informarem a data de início e a data de término da ligação, a gente conseguiria inclusive descobrir quantos dias ela durou. Mas como eu só tenho os horários, eu vou só conseguir saber se ela começou num dia e terminou no outro. A minha ligação vai poder durar no máximo 24 horas, tá? Mas tá bom, só que isso daqui já dá dor de cabeça suficiente. Então, só continuando aqui no exemplo 4, deixa eu jogar tudo aqui para a linha de trás. Deixa eu rodar aqui. Eu não calculei aqui, mas é para vocês pensarem que se a ligação começou a 8h31, vocês vão precisar saber quantos minutos foram consumidos de 8h31 até 8h59. Depois, foram consumidos todos os minutos do segundo intervalo, todos os minutos do terceiro intervalo, todos os minutos do quarto intervalo, aí virou o dia e foram consumidos os minutos de 0 até 7h10. Então, tudo isso aqui precisa ser calculado para a gente ter o total. E vocês podem pensar em mais outros casos de testes para simular, tá bom? Muito bem. Todo mundo em estado de choque? Perplexa. Então, ouçam a voz da experiência. Vamos fazendo caso por caso, tá bom? Esse exercício ele não se encerra hoje, não. A gente vai ver a primeira situação, tá? Eu coloquei aqui um código e eu vou comentar ele com vocês, tá? Vou parar aqui meu compartilhamento e vou abrir o Visual G. Esse documento aqui também eu vou colocar lá no Ava, tá? Para vocês estudarem um pouquinho. Deixa eu compartilhar agora a tela do Visual G. Deixa eu salvar esse e vou abrir. Eu já tinha, para adiantar, como eu sabia que isso ia ser abordado agora ao final da aula. Ó, primeiro, quais variáveis... Deixa eu jogar aqui para de baixo, só para ficar mais fácil de vocês verem, tá? Primeiro, eu criei algumas variáveis aqui que talvez sejam interessantes para vocês, tá bom? Hora de início e minuto de início, isso estava escrito lá no enunciado que precisava, né? Então, deixa eu ficar claro. Hora de fim, minuto de fim, também era pedido no enunciado. São só esses quatro. E o valor base do minuto. Então, são essas 5 variáveis que vocês precisam perguntar para o usuário, tá? Hora de início, hora de fim, minuto fim, e quanto que custa o valor base do minuto. A partir disso, eu achei por bem calcular quanto tempo a ligação consumiu do primeiro período. Sabe aquele período que vai de 0 até 8h59? Quantos minutos a minha ligação passou por esse período? Então, eu chamei de tempo 1. O tempo 2, quantos minutos a minha ligação passou pelo período que vai de 9 horas até 17h59? Isso eu chamei de tempo 2. Quantos minutos a minha ligação passou
por aquele período que vai das 18 até as 20h59. Né? Esse terceiro período eu chamei de tempo 3. E quantos minutos a minha ligação passou lá pelo período de 21 até 23h59? Esse período eu chamei de tempo 4, tá? Com esses tempos calculados e sabendo o valor base do minuto, a gente tem condições de saber quanto que eu pago, qual é o valor que eu vou pagar pelo uso do tempo 1, qual é o valor que eu vou pagar pelo uso do tempo 2, qual é o valor que eu vou pagar pelo uso do tempo 3, qual é o valor que eu vou pagar pelo uso do tempo 4 e qual é o valor total que eu vou pagar. Tá? Então, são sugestões de variáveis. Se vocês quiserem usar mais, fiquem à vontade. Se perceberem uma estratégia que dá para consumir menos, fiquem à vontade. Nada é fixo, tá? Existem várias maneiras da gente resolver o mesmo problema. Tudo bem? Então, prosseguindo. Aí, aqui, comecei, né? Início. Da linha 10 até a linha 19, eu estou pedindo os dados imprescindíveis, né? Aqueles que a minha bola de cristal não tem condições de fornecer. Tá? Depois, da linha 20 até a linha 23, foi só um preciosismo meu, tá? Toda variável, quando ela é criada aqui no Visual G, ela começa valendo 0. Mas isso não é uma verdade em todas as linguagens de programação, tá? Então, é bom a gente adquirir essa prática de que se eu quero ter certeza que a variável vai começar com 0, então eu coloco 0 dentro dela, tá? Isso que eu fiz aqui, da linha 20 até a linha 23. Alguma dúvida até aí? Bom, a linha 24 e a linha 25, eu usei só para facilitar a minha vida. Porque vai chegar a hora em que eu preciso saber se a ligação começou num dia e terminou no outro. Certo? Então, eu poderia fazer um monte de C aí na história, mas eu resolvi converter esses horários todos para minuto e comparar. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Imagina aquele exemplo que eu coloquei, né? A minha ligação começou às 8h30 e terminou às 7h10. Bom, se eu converter esse momento aqui, 8h30, em minutos, eu vou ter 8 vezes 60 mais 30, né? Então, vamos supor que isso aqui, isso aqui é o momento. 6 vezes 8, 48, 480 mais 30, 510. Então, esse aqui é o momento 510. 510 minutos a partir do início do dia. O dia não começa no 0? Então, passaram 510 minutos, aí eu comecei a minha ligação. Tá? O segundo momento foi o momento do término da ligação. 7 vezes 60 mais 10. Bom, 6 vezes 7, dá quanto? 42. 6 vezes 7 dá 420. 420 mais 10 deu 430. Então, a partir do início do dia, transcorreram 430 minutos até o término da minha ligação. Certo? Então, eu transformei esses horários em momentos. Aí, se o momento final, o que eu testei aqui na linha 33, se o momento final for maior ou igual ao momento inicial, significa que a ligação começou e terminou no mesmo dia. Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês seria falso se eu fizesse esse teste. Porque, olha, esse aqui é o momento final. E esse aqui é o momento inicial. Certo? O momento final é 430. 430 é maior ou igual a 510? Não. Então, essa ligação aqui, ela não entra nesse meu C. Entenderam?
Ele vai cair no senão desse caso. Então, deixa eu apagar tudo isso aqui. Entenderam esse meu raciocínio aqui na linha 25 e 26? Sim, Então, sim. beleza. Então, isso foi uma estratégia que eu fiz, estratégia de preguiçoso, porque senão eu ia ter que fazer um monte de C para saber se a ligação começou e terminou no mesmo dia, tá? Então, se isso aqui ocorrer, até coloquei um comentário aqui na frente, ó. Ligação começou em um dia e terminou no mesmo dia, tá? Aí, olha o que eu tô fazendo. Aí vem um monte de C, tá vendo? Vamos lá, vamos tentar explicar o que é isso aqui. Hora inicial. Se a hora inicial for menor que 8, ou hora inicial igual a 8 e minuto inicial menor ou igual a 59. Entenderam isso? 8:59. Se não entendeu, para tudo, vou parar aqui, e eu fiz um efeito especial aqui para apresentar para vocês. Deixa eu achar o bichinho aqui. Aqui estão os intervalos da minha ligação, tá vendo? Se a hora inicial for menor que 8, vocês concordam que eu estou aqui dentro desse intervalo? Nem preciso olhar o valor do minuto? Eu tenho certeza que a ligação começou no primeiro intervalo? Sim. Essa é uma situação. Outra situação para ela ter começado no primeiro intervalo. A hora é 8 e o minuto é menor ou igual a 59. Tá? Então, se o cara colocou lá 8, aí eu tenho que testar o minuto. Tá? Se o minuto é menor ou igual a 59, são as duas situações que me permitem concluir que a ligação começou no primeiro intervalo. Se isso aqui não for verdadeiro, eu vou ter que testar se ela está no segundo intervalo. Como é que eu vou testar se ela está no segundo intervalo? Se a hora de início é menor que 18, ou menor ou igual a 18, ou ela é igual a 17 e o minuto é menor ou igual a 59. Aí eu vou ter certeza que ela começou no segundo intervalo. E assim por diante. Tá certo? Então, eu coloquei aqui essa bolinha fechada para dizer que 0 hora, né? 0 hora, 0 minuto faz parte do primeiro intervalo. E 9 horas faz parte do segundo intervalo, tá? O meu primeiro intervalo, ele vai até 8:59. Mesma coisa aqui o segundo intervalo. Começa às 9 horas e 0 minutos, é segundo intervalo. E o segundo intervalo vai até 19:59. Quando for 18 horas, eu já estou no terceiro intervalo. E assim por diante. Tá? Então, eu fiz essa mudadinha aqui no enunciado, porque fica mais fácil da gente fazer as validações. Ok? Vou parar aqui e vamos voltar lá para o código. Já se perderam? Já morreram? Ainda não. Então, aquilo que eu falei está aqui, ó. Ainda não. Ó. Então, se a hora é menor que 8, a hora de início, eu tenho certeza já que a ligação começou no primeiro intervalo. Ou, se a hora de início foi igual a 8 e o minuto foi menor ou igual a 59. Então, uma situação ou outra situação precisa ser verdadeira. Como eu liguei por um ou, basta que uma delas seja verdadeiro para eu entrar no então. Observem, porque esse exercício eu montei porque eu queria fazer uma mistureba de tudo, tá? Observem nesse C aqui da linha 30, que eu estou usando o operador lógico OU e eu estou usando o operador lógico E. Então, nesse caso, eu usei parênteses. Está vendo esse parênteses que eu abri aqui e fechei aqui? Eu quis dizer para ele, olha, primeiro resolve essa história aqui e o resultado disso você checa com essa outra condição aqui.
tá? Então, a gente pode colocar parênteses também na condição para deixar claro aquilo que a gente quer que seja feito primeiro, tá? E também para documentar melhor, né? Porque o e e o ou, ele sempre liga duas coisas. Então, eu preciso deixar bem claro qual é a coisa do lado esquerdo, qual é a coisa do lado direito. A coisa do lado esquerdo, na verdade, a comparação do lado esquerdo é essa aqui, hora inicial menor que 8. A coisa do lado direito é toda essa comparação aqui. Por isso que eu coloquei parênteses. Tá claro? Então, Professora, esse... Oi. por que a senhora não colocou direto menor ou igual a 8? Eu queria testar o minuto também, tá? Foi só um preciosismo. Como eu não validei a entrada, sei lá se o usuário coloca 63, eu queria validar, tá? E queria dar um jeito de meter e ou aqui para vocês verem como é que usa. Por isso. Mas se quiser, pode usar normalmente, assim. Eu acredito, deixa eu ver se você quer substituir só isso por menor ou igual a 8. Bom, aí você vai ignorar o minuto, vai supor que o minuto está certinho, né? Vou supor que a pessoa colocou o minuto certo, né? Tá, tudo bem. Pode ser. Só que aí você se lembrou, né? Você não usou nem e nem ou. Eu queria mostrar como é que usava. Mas dá para simplificar. Depois que a gente sofrer bastante com esse exercício aqui, eu vou mostrar para vocês uma solução bem simplesinha. Mas aí fica sem graça, né? Aí perde o meu objetivo pedagógico, que é misturar e ou, então isso não. Tá? Mas entenderam. E se vocês visualizarem estratégias para simplificar, podem aplicar, porque significa que vocês estão aprendendo, vocês já viram como é que monta a condição, já entenderam como interpretar e já estão pensando em simplificação. Então, vocês estão evoluindo. Tá? Bom, esse C aqui da linha 30, eu usei para checar a hora de início. Certo? Então, eu posso ter a minha ligação começando no primeiro intervalo. Só que aí, depois, eu tenho que testar quando que ela terminou. Então, ela começou no primeiro intervalo, aí esse C da linha 31 é para testar se ela terminou no primeiro intervalo. Certo? Então, se ela terminou no primeiro intervalo, eu vou calcular só o tempo 1. Porém, ela pode ter terminado no intervalo 2. Por isso que tem esse aqui na linha 38. Tá vendo? Eu caí aqui no senão. Se eu cair aqui no senão, significa que eu tenho lá, eu ocupei um pedaço do tempo 1 e eu vou verificar se ela terminou no período 2. Tá aqui. Então, se a hora final foi menor que 17, né? Ou se eu terminei às 17h59. Tá certo? Se eu não terminei no segundo intervalo, pode ser que eu tenha terminado no terceiro, por isso que tem mais senão aqui na história. Estão vendo? E se eu não terminei no terceiro intervalo, então pode ser que eu tenha terminado no quarto intervalo. Tá certo? Esse senão aqui, esse último C, se vocês quiserem, vocês podem até descartar, porque é aquela opção, né, o que sobra, né? A gente vai por eliminação. Se eu não terminei no primeiro, não terminei no segundo, não terminei no terceiro intervalo, e eu sei que a minha ligação começou e terminou no mesmo dia, então só me resta ter terminado no último. Também dá para fazer uma simplificação aqui. Entenderam alguma coisinha disso tudo aqui? Podem falar, chorar. Puxado hoje, né? Ela. Não ouvi. Professora, Alguém falando? um pouco a tela? Não. Estou aqui na tela do Visual G. Ah, sim, você pode subir um pouco a tela? Ah, tá. Não tinha ouvido, perdão. Aqui, tá bom? Aqui tem uma parte que você subtrai 8 da hora inicial ali. É aqui, ó. Aqui, né?
Isso eu não entendi Aqui o porquê. Aqui é cálculo de tempo, né? Também tem várias maneiras da gente fazer, tá? Como é que é cálculo de tempo, né? É sempre hora inicial, hora final, menos a hora inicial, tá certo? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Esse cálculo aqui, ele está tentando descobrir quantos minutos eu consumi lá no primeiro intervalo, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a hora inicial, perdão, segundo intervalo. A hora inicial do 8, que é onde começa o segundo intervalo, eu retirei a hora inicial. E aí eu tenho... não sei se eu estou sendo muito clara aqui nessa linha. É sempre o conceito de hora final menos a hora inicial. Tá certo? Então, aqui, ó, eu testei. Vamos de novo. Aqui eu testei se a minha ligação terminou no primeiro intervalo. Tá certo? Muito bem. Aqui, da linha 32 até a linha 34, é aquela estratégia que a gente viu na aula passada para emprestar um. Lembra? A gente empresta 60 minutos e tira um da hora. Aí, o que está acontecendo aqui na linha 36? Vamos por partes. Eu estou pegando a hora que a ligação terminou, menos a hora que ela iniciou. Então, isso aqui vai me dar a quantidade de horas que ela durou, multiplicado por 60. Então, eu tenho os minutos referentes às horas cheias usadas. Tá? Aí, eu tenho o minuto final menos o minuto inicial. Mais um, porque imagina que você está assim, você quer ver do minuto 1 até o minuto 10. Quantos minutos tem esse intervalo? A gente faz 10 menos 1, dá 9, certo? Só que a gente soma mais um, porque na verdade o minuto 1 entrou no cálculo, né? Minuto 1, minuto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos eles estão dentro do intervalo. Se eu simplesmente fizer a diferença do final menos o inicial, fica faltando uma unidade no cálculo. Por isso que a gente soma mais um. Isso é uma regra da matemática. Tá bom? Então, isso aqui foi para eu calcular se a minha ligação começou e terminou no primeiro intervalo. Se não aconteceu isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar daquele minuto 8 que marca o início do segundo intervalo. Tá certo? E dele eu vou tirar quanto que foi a hora inicial. Eu vou sempre fazendo quanto que eu estou usando dentro do intervalinho. Faço isso aqui embaixo, tá vendo? Porque eu já estou indo para o terceiro intervalo. Faço isso aqui porque eu estou indo para o quarto intervalo. Tá certo? Eu sei que hoje a aula foi um pouco cansativa, né? Eu vou disponibilizar esse pedacinho de código que a gente tem aqui, tá? Ele não está completo, são alguns casos de teste. Vou disponibilizar para vocês começarem a olhar e tentarem partir daí, tá? Para fazer outros casos de teste, tá bom? Então, aqui, ó, até a linha 52, eu estou tentando fazer todas as possibilidades de uma ligação que começou e terminou no mesmo dia. E aí eu estou pegando todas aquelas faixas. Vou deixar isso prontinho para vocês. O trabalho de vocês é pensar na ligação que começou e terminou no dia seguinte, tá? E aí eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. E esse é um outro portfólio de tentativa. Eu quero que vocês encaminhem para mim até no domingo a tentativa de vocês de calcular o valor da ligação começando e terminando no dia seguinte. Tá bom? E aí, se tiver certo, se tiver errado, se tiver incompleto, vai mandando, que tá valendo pela tentativa. Tá bom, pessoal? Tá bom. Deixa eu interromper aqui. Do jeito que sair é para mandar. Do jeito que sair, mas tem que ter pelo menos umas 10 linhas da sua cabeça ali dentro, entendeu? Que eu quero ver se vocês pensaram.
se dedicaram um pouquinho. Tá bom? Perdão, eu não entendi o que a senhora falou. Então, tem que ter pelo menos umas 10 linhas lá, além do No que eu mínimo mandar, 10 né? linhas no algoritmo. Pelo menos, né? Além do bloco que eu mandar, tem que ter coisa sua ali dentro. E aí eu vou comparar. Tá certo? Porque eu quero uma tentativa, Combinado, né? professor. Se conseguir fazer perfeito, ó, vai ganhar até uma estrelinha. Quando a gente voltar, vai ganhar muitos bombons. Mas, se não, eu quero a tentativa. Porque a programação é isso, né? Um passinho de cada vez. A gente vai indo, tá? Vou colocar tudo É isso sério lá. esse negócio do bombom, né? É sério, bombom é sempre sério. Quando a gente voltar, a gente vai ter que comer muito bombom. E depois fazer uma dieta Vai, severa e professor. rigorosa, porque já estamos engordando na quarentena, depois comendo bombom. Então é isso, pessoal. Confinamento. Obrigada pela presença de vocês. Descansem agora. Vou começar já a subir esse vídeo. Eu dividi essa aula em 3 partes, tá? Em 3 pequenos vídeos. Senão fica muito grande, 1h30 ou 2 horas. Tá? E vou colocar Tudo todo esse bem. material lá no ambiente virtual para vocês e abrir a nossa tarefa. Beijos, descansem. Boa Qualquer noite, dúvida, professores. Boa boa noite. noite. Qualquer dúvida, toma aí no WhatsApp. Boa tá bom? noite, obrigado. Imagina, até mais. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.